Graça e paz, irmãos. Dando seguimento então ao nosso módulo 16, Epístolas Paulinas. Hoje então vamos abordar o assunto do capítulo 2, no caso, contexto geral das epístolas. Entender como é que era o mundo antigo, onde estavam inseridos os destinatários das epístolas paulinas. Vamos entender esse contexto. Bora lá? Se nós desejamos compreender de fato, com maior profundidade, as epístolas paulinas, a situação a qual envolvia os destinatários e até mesmo o remetente das cartas, nós temos que ter uma compreensão mínima do mundo grego e do mundo romano, o qual esses personagens estavam inseridos. Quando nós compreendemos melhor o contexto histórico, nós passamos a ter uma perspectiva mais clara do ministério e da mensagem de Paulo. Vamos falar sobre religião. O livro de Atos ele nos fornece pelo menos dois cenários, dois episódios que nos remetem muito forte a essa questão da religião naquele período. Nós vemos que Lucas registra lá em Atos 19 problemas que Paulo teve com os colegas de ministério. A religião ela era parte integrante do Estado. O Estado financiava a religião e colhia frutos por isso. E nós entendemos pela história que nunca deu certo quando a igreja se uniu ao Estado. E a religião naquela época também era unida ao Estado. Mesmo uma religião idólatra, o Estado só participava porque colhia frutos. E hoje não é diferente. Quando o Estado se une com a igreja é só para tirar vantagem. Toda a história tem sido assim. Houve também alguns transtornos também com relação aos alguns comerciantes, artesãos. Por quê? Porque aquele mundo, vamos citar agora a questão de Éfeso com a deusa Diana, na verdade Diana dos romanos, Ártemis dos gregos. Então havia muita idolatria, e com essa idolatria eles faziam amuletos, imagens, e esses artesãos eles vendiam e ganhavam dinheiro com isso. Tinha aqueles que compravam em grande escala, outros que simplesmente somente comercializavam. Então havia esse turismo religioso, turismo cultural, o qual gerava muito dinheiro. E com a queda de adeptos à deusa Diana, o que acontece? Diminui também esse comércio. E houve transtorno também por parte desses comerciantes e artesãos em relação à pregação do Evangelho. Outro registro que tem também no livro de acho que é Efésios, se não me engano também, outro registro que fala que houve um período que eles ficaram quase 2 horas gritando: grande é Diana dos Efésios. Isso é em Efésios, grande é Diana dos Efésios. Ou seja, a religião ela não estava simplesmente impregnada na questão econômica, mas era algo que estava muito enraizado. As pessoas idolatravam de fato essa pseudo-deusa. Ela era conhecida como a deusa caída, né? A deusa que caiu do céu, na verdade. E repetindo para vocês, né? Então ela era Diana para os romanos e Ártemis para os gregos. E lá havia uma das maiores construções do mundo antigo, um dos maiores templos da antiguidade, e até hoje é conhecido ainda como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ela era representada por uma mulher, a imagem dela, né, era representada por uma mulher com diversos seios, seis seios no seu dorso, e o culto era ministrado por sacerdotisas, havia aquelas prostitutas cultuais, e o comércio se movimentava com isso, vendo talismãs, miniaturas da deusa e afins, né? No mesmo século IX, tem uma passagem que remonta aqueles que abandonaram a idolatria, né? Queimaram seus livros em público, e esses livros eles tinham conjuros, feitiços, né? Para necessidades afins, para agregar aqueles seus seguidores. Com cada necessidade, naqueles livros ali tinha conjuros e feitiços. E Roma era contrária a isso, mas o que era mais fácil para Roma? Combater ou unir-se? E nós já sabemos a resposta, o que aconteceu. Vamos falar um pouquinho de filosofia? Nos dias de Paulo, não muito diferente de hoje, a maneira das pessoas pensar era moldada por diversas correntes filosóficas. Hoje, existem diversas filosofias, ainda que não sejam filosofias de intelecto elevado, há diversas filosofias
que tem moldado. As pessoas seguem filosofias de youtubers, filosofias, às vezes de algumas vestimentas, muitas vezes muito estranhas, coisas que não, literalmente não tem um significado coerente, mas as pessoas seguem aquelas correntes filosóficas mesmo sem ter um cunho cultural elevado ou um intelecto diferenciado. Mas até hoje a filosofia ela molda as pessoas como dias de hoje. Antigamente era assim, nos dias de hoje ainda também. Vemos no capítulo 17, Paulo pregando no Areópago, e essa passagem, praticamente para mim, é uma passagem das mais bacanas, porque Paulo chega no Areópago, vê aquele monte de altares a todo tipo de deuses, eles eram politeístas, e ele, conhecendo a cultura, conhecendo a filosofia, o interessante, a importância de conhecer a filosofia, a cultura do povo, ele vê um altar que diz ao Deus desconhecido, e ele diz: olha, ao Deus desconhecido ao qual vocês adorais sem conhecer, hoje vos anuncio quem é. E aí ele apresenta a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante conhecer culturas, é interessante conhecer filosofias, e Paulo se fez muito pertinente e sábio utilizando destas. E nós vemos nessas correntes filosóficas, nós vemos o estoicismo e o epicurismo, que eram filosofias que propunham libertar as pessoas de suas preocupações quanto à vida. Particularmente, falar um pouquinho sobre os estoicos. Eles eram materialistas, eles eram panteístas, eles criam que tudo estava ligado à matéria, né? E a forma mais elevada da matéria era a natureza divina, a qual permeava todo o universo, ou seja, todo o universo, tudo era Deus, e toda a natureza, tudo que montava a natureza, tudo era Deus ali. Essa natureza era chamada de fogo, e o Deus era Zeus. E para eles, o mundo havia sido criado num incêndio, e se terminaria em incêndios, e assim eram ciclos, renovos cíclicos de fogo. Só que Paulo, ele pregava diferente, ele pregava que o Deus não era o universo, Deus não era parte do universo, Deus sim era uma pessoa, e que nós não vivemos em ciclos. O mundo não era remontado em ciclos, mas nós vivemos uma história linear. Assim, agora a parte da pregação que vai de encontro, né? Não vai ao encontro, mas vai de encontro com algumas correntes filosóficas. A questão dos epicureus. Os epicureus, eles concentravam-se na felicidade do indivíduo, eles criam que a felicidade se dava pela maximização do prazer e minimização da dor. Eles tinham a busca da paz por meio de uma vida tranquila, contemplativa, em comunidade e amigos. Eles eram quase hippies, eram praticamente hippies. E eles, também dá quase para se dizer que eles eram hedonistas, né? O hedonista com H, né? Praticamente hedonista. Por que hedonista com H? Porque o hedonista com um E é descendente de Esaú, né? Com E é por descendente de Esaú, e com H hedonista, né? Prazer a qualquer custo. E eles criam que tudo era formado através de choque de átomos, ou seja, que tudo que existe no mundo era por choque de átomos. Eles não deixam de estar certo nesse quesito, que tudo é criado, tudo é por átomos. Só que o erro deles é não saber onde é então que surgiram os átomos, onde é que é o princípio dos átomos, que o mundo todo é montado e perfeito de átomos. É verdade, tudo é átomo, mas, porém, eles não explicam como iniciou os átomos, algo antes dos átomos. Bom, também outra questão deles é a questão que a alma do ser humano também é formada por essas pequenas partículas, e toda vez que o homem morre, se dissolvia em átomos também. Aí um erro, mais uma vez. Vamos falar um pouquinho de ponte do Evangelho. Muito embora Paulo, por vezes, ele utilizava terminologias, conceitos filosóficos, e até mesmo citava poetas gregos, a mensagem cristã ela era distinta. Paulo, ele utilizava dessas pontes para efetivar a pregação, mas o Evangelho era puro. A pregação cristã, a mensagem cristã, ela era bem distinta. Falar um pouquinho da cultura. Um grande diferencial, na verdade, da mensagem cristã do primeiro século estava na união da teoria com a prática. Era um diferencial para ganhar espaço num barulho ensurdecedor de filosofia da época, porque a questão da cultura na prática, a união da cultura e a união da teoria e prática fez diferença. Nós vamos ver na sequência por que essa união fez diferença.
Já vou citar para vocês na sequência aí. Como é que os cristãos eles eram vistos de fora? Como é que eles, do primeiro século, enxergavam esse povo cristão? O escritor de uma epístola apócrifa a Diagoneto, ele relata que eles tinham uma vida exemplar. Ele relata que os cristãos, vistos por nós, ele tem um texto até no livro que fala em itálico, que vai falando sobre um recorte da escrito. E falam, por fim, que eles tinham uma vida exemplar. Mas se os cristãos tinham uma vida exemplar, por que tantos problemas envolvendo eles? Por quê? Primeira coisa, a ausência dos rituais religiosos. E era uma marca cultural do povo. Era uma marca, a questão dos rituais, e eles não tinham. Então já dava aquela quebra de aceitação. A rejeição ao culto aos imperadores, que eles eram considerados deuses também. Então já começava a criar aquelas diferenças. Resultado disso, eles eram considerados ateus. Os cristãos eram considerados ateus. E aquelas perguntas, por que eles não simulam então? Por que eles não levam na boa? Um Deus a mais, um Deus a menos? Eram perguntas, por que eles querem ser diferentes? Por que serem tão radicais? E essa era uma das questões debatidas na época. E vamos agora entrar nos conceitos morais, como eu falei. Por que o diferencial dos cristãos era a união da teoria com a prática? Por quê? A orientação moral no contexto, né, e no mundo helenista, né, no mundo grego, estava fundamentada em filosofia, tanto na filosofia quanto na religião. Filosofia e religião. A religião baseava-se nos ritos e a filosofia e a forma de agir. Olha aí, a religião dava ritos ali, sistemas cultuais, e a filosofia a forma de agir em questões como virtude, amizade, responsabilidade cívica, porque eles puxavam muito para a questão dos exércitos, a questão com a sua liderança. E frequentemente das tumbas havia escrito elogios de esposo para esposas ou de esposas para esposo, né, por bondade e fidelidade. Aí que está a questão que eu falei ali atrás, a questão que o Evangelho, os cristãos, eles uniram a teoria com a prática. Porque, em contrapartida com isso que nós vimos nas tumbas, a história revela que a sociedade vivia uma vida completamente depravada. A linguagem era carregada de termos e conotações sexuais, o adultério, ele era algo encarado normalmente, o homossexualismo era comum e normal. As crianças eram tratadas com desprezo e elas facilmente eram descartadas por algum problema. A violência e brutalidade era uma constante. Espetáculos, né, em arenas com humanos sendo martirizados dispensam comentários. E, então a religião e éticas andavam separados. Não tinha uma conexão, não existia teoria e prática. E este é um resumo do contexto geral do mundo em que as epístolas foram escritas. Então, com esse contexto de hoje, nos dá uma base melhor para nós entendermos os demais 8 capítulos dessa unidade 16 de Epístolas Paulinas. Bons estudos, graça e paz.